Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 13 de junho. O Bovespa apresentou aqui uma leve alta de 0,48%, gerando a formação aqui de um martelo. Eu não teria a expectativa, apesar de ser um candle de reversão, de ter um movimento forte para cima, assim como foi o movimento para baixo. Pode sim ter esse movimento de subida, mas para mim seria uma chance de ter um movimento mais travado, até com chance já de começar a reverter aqui. Se a gente olhar para o G60 principalmente, fica tudo ainda dentro desse longo movimento de baixa, ou seja, o movimento de subida começou fraco em relação ao movimento de baixa, pode até ganhar força, mas nesse primeiro momento vai ensaiando mais uma questão de correção no intraday desse forte movimento de queda, trazendo a possibilidade até de vir mais para baixo, tendo como resistência aqui mais relevante, olhando aqui para o intraday na faixa dos 50 mil pontos, até essa região de fundos anterior do G60, em torno ali dos 50.300 pontos. Mini índice, cheguei a recomendar três operações no pregão de hoje, sendo que duas delas não foram executadas, veio vindo mais para baixo, aí a última execução terminou gerando aqui uma leve perda, praticamente no 0 a 0. Vamos aqui mostrar a operação. Gráfico de 10 minutos, depois dessa pancada para baixo, fiquei um pouco mais para buscar a compra através de um fundo ascendente no gráfico de 10 minutos. Isso terminou não acontecendo, terminou vindo direto para cá. Depois disso o pregão, se a gente olhar para o G60, ficou bem travado, movimentação bem travada, e dentro desse movimento eu optei por uma compra aqui nesse ponto de um fundo ascendente aqui nesse nível. Chegou a andar em torno de 130 pontos a operação, mas terminou respeitando aqui esse rompimento. Aí você pode perguntar, poxa, por que você não saiu aqui então nesse patamar de resistência? Porque a primeira operação, o movimento estava no seu início, seria, no meu entender, na minha leitura, menos provável essa movimentação para baixo que terminou acontecendo, mas dentro do que estava acontecendo ali na região de resistência, aqui por volta dos 630 pontos, eu olhei um gráfico aqui por um gráfico de 2 minutos, vou mostrar o gráfico de 2 minutos que só tem essa operação mesmo para comentar. Olhei para o gráfico de 2 minutos e dentro do que tinha acontecido, até a forma como foi o movimento, não faria muito sentido eu encerrar essa posição antes do tempo do movimento no gráfico de 10 minutos. E por esse motivo eu fiquei aguardando o quê? Uma formação aqui de um fundo no gráfico de 2 minutos e continuidade do movimento de subida. Mencionei essa zona de resistência aqui, antiga resistência agora que poderia funcionar como suporte, era um patamar de referência para mim, região aqui em torno de 585 até uma região de 545, veio no G2 fechar abaixo desse patamar, mas esse candle aqui, que é o candle que começa a proporcionar um fundo, vai lá bater na faixa dos 600 pontos, não consegue dar sequência, e por esse motivo, quando não consegue dar sequência e o próximo já desarma a formação do fundo, fechando abaixo do patamar que era de 530 pontos, fechando aqui na faixa dos 520 pontos, eu já optei por sair nesse fechamento, por já ter perdido a região dos 530 pontos. E aí logo na sequência o mercado ganhou bastante força para baixo. Isso gerou aqui uma leve perda de 0,01% no capital total. Depois disso, se olhar para o gráfico de 10 minutos, continuou travado, porque eu tento pegar um movimento de subida, até rompe o topo anterior, volta para baixo, perde a mínima do fundo anterior, ameaça fazer topo descendente, que também foi abortado, vem aqui em cima, bate na resistência e depois gera aqui um rompimento, que aí não se encaixou para mim. Eu ainda ficava monitorando aqui a chance de comprar mais um fundo ascendente, mas terminou não acontecendo no mini índice. Seguindo, nós temos aqui para comentar a PetroR4. A Petro terminou o dia com queda de 1,82%, dando continuidade ao seu movimento de baixa, se aproximando aqui, até fechando abaixo do gap ali, do principal suporte do gap na faixa de 8,62. E com esse fechamento, a ação ainda permanece dentro do movimento de baixa para começar a desmontar esse movimento e a expectativa de gerar um movimento para cima novamente para testar uma região em torno dos R$ 9,00 e principalmente R$ 9,25. Teria que romper a máxima do pregão de hoje, R$ 8,84, o que geraria aqui no G60 a mudança dessa tendência, que é o último topo descendente, principalmente se a gente olhar para um gráfico de 15 minutos, seria a confirmação até de um pivô de alta aqui no gráfico de 60 minutos, trazendo a possibilidade de fechar esse gap de baixa no G60 localizado em 9,18. No gráfico diário, o gap está em 9,05, início da zona de resistência junto com o patamar de número redondo dos R$ 9,00. Na Vale 5, Vale 5 fechou o pregão bem, com alta de 1,76%, proporcionando aqui um candle semelhante a de um engolfo de alta, após testar a zona de suporte que a gente já havia destacado na última videoanálise, trazendo a possibilidade de arriscar uma compra nesse ativo, tentando pegar um movimento de subida, mas vai ser importante, o ideal seria abre caindo e rompe e depois gera aqui o rompimento aqui para cima,
que aí proporcionaria algo semelhante a um fundo ascendente no G60, trazendo um stop mais curto. Mas o mais interessante, se gerar um rompimento aqui para cima, uma compra na Vale 5, ideal que esse movimento ganhe força no seu início, vindo aqui para cima dos R$ 12,50, tem resistência em 12,37 até os 12,50, primeira zona de resistência para a Vale 5 após ter voltado a fechar acima dos R$ 12. Também não esperaria um movimento tão forte no seu início, para cima podemos ter um movimento um pouco mais travado, mas seria uma alternativa de comprar um fundo ascendente aqui no gráfico diário da Vale. Lojas Renner LRN3 gerando um movimento de correção, traz também a possibilidade de uma compra, se superar a máxima do pregão de hoje, ideal que tivesse até mais um pregão aqui assim, mais um pregão para gerar essa entrada logo na sequência, mais 1 a 2 pregões seria mais interessante, ou seja, um afastamento um pouco maior dessa resistência que é a máxima desse topo e principalmente desse nível aqui, ó, porque a entrada seria justamente no retorno para cima de um patamar de resistência, e aí mais uma vez, assim como eu comentei na Vale, teria que gerar algum candle de força ali no gráfico 60 minutos no início, para trazer uma expectativa boa no início da operação aqui na ponta compradora a favor da tendência de alta no ativo. Outro ativo também que segue ainda com cenário de prazo maior apoiando a possibilidade de compra é a CTIP3. A alternativa de entrada seria no rompimento da máxima também do pregão de hoje, mais um ativo que também, depois de gerar esse rompimento, não deveria voltar principalmente para baixo, ali num patamar em torno de 41,60. Não deveria mais voltar para baixo desse patamar, que essa região aqui não deveria trazer um preço novamente para baixo, porque aí traz a expectativa de realmente perder totalmente esse suporte e vir a buscar um patamar mais abaixo de suporte na CTIP. E Elet 6, ativo também que está em tendência de alta, terminou o pregão também gerando um engolfo de alta, assim como a Vale 5. Também chance de gerar um movimento aqui para cima. O ideal é que tivesse mais candles aqui gerando uma correção um pouco maior de todo esse movimento de subida, mas o ativo ainda permanece apresentando sinais de força por parte dos compradores. A alternativa de entrada seria ou no rompimento aqui dos 14,04, voltando para cima dos R$14, ou de forma mais simples, na faixa dos R$13,91, voltando para cima aí da máxima do pregão anterior, o pregão de sexta-feira. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Obrigado aí pelo like, pelo joinha aí na videoanálise e até o próximo pregão.